Ok, vamos responder algumas perguntas aqui dos inscritos do canal. Eduardo Rosa pergunta, você já foi para os Estados Unidos? Não, eu passei por 26 países, semana que vem 27, eu tenho visto americano desde 2014 e até hoje eu não fui para os Estados Unidos simplesmente porque eu não quis. E não é porque eu não gosto dos Estados Unidos, eu gosto, não quero passar essa impressão. Eu vou para lá, talvez eu fique até bastante tempo nos Estados Unidos, mas é um país que não estava assim na minha lista de prioridades. Então, a minha lista de prioridades ela é meio que inversa de muitos brasileiros. Primeira viagem internacional, muitas pessoas pensam em Estados Unidos, morar nos Estados Unidos da América. Para mim, eu já queria conhecer essa lista de outros países, Austrália, Canadá, lá no topo, países da Europa também no topo, e lá embaixo, Estados Unidos. Mas não quero passar a impressão de que eu não gosto dos Estados Unidos, porque eu gosto sim do país. Uma pergunta da Ercila Soares. Qual dos países que você morou, você moraria para sempre, em uma situação hipotética? E qual de todas as suas viagens você mais gostou? Qual viagem que eu mais gostei? Eu ficaria em dúvida entre Japão e Dubai. Eu ficaria em dúvida entre essas duas. Agora, qual país que eu moraria para sempre? Eu não tomei essa decisão ainda. O que me vem à mente, com uma certa ressalva, é Toronto, no Canadá. Porque eu tenho família lá, e é um lugar que de fato eu me senti em casa, tive boas experiências, eu me integrei ali na cultura, me senti parte da cultura, fiz amizades que eu tenho até hoje. Mas a ressalva é, vocês adivinharam, o inverno. O inverno ali é horrível, só que isso é uma coisa pessoal. Tem pessoas que adoram o inverno, adoram neve, adoram escuridão. Eu pessoalmente não gosto, então se eu pudesse viver ali com a minha família 8 meses do ano e quando o inverno chegar eu passasse a ficar 4 meses nas Ilhas Canárias ou até um pouquinho no Brasil, me protegendo do lado negativo do Brasil ou em Portugal e depois voltar para o Canadá na primavera, seria ótimo, porque eu estaria me protegendo do que o Canadá tem de pior. Isso ajudaria na questão da saudade da família também, porque a saudade ajuda, você passa a ter saudade, você valoriza as coisas boas, as coisas que você não dava valor no país e também você sente saudade das pessoas. Isso é muito bom, acho que isso, com um certo equilíbrio, isso ajuda nos relacionamentos. Então a resposta seria o Canadá. Chegou a hora de responder a pergunta principal aqui desse vídeo. Eu vou até mudar de cenário. Vou voltar no tempo e ir para aquela praia que nós visitamos há 2 dias atrás. O Richard Gomes pergunta, você acha que o Brasil pode se tornar um país de primeiro mundo? Eu acho improvável e atualmente eu não acho que o Brasil está caminhando nessa direção. Ou isso vai acontecer daqui muitas gerações, ou isso poderia acontecer num futuro relativamente próximo, em resposta a 2 coisas que poderiam acontecer. Um cataclisma, algo muito negativo, muito sério, uma terceira guerra mundial, onde todo o hemisfério norte é destruído e o Brasil e talvez a Austrália também vão emergir como as 2 novas superpotências e um novo mundo bipolar e uma nova forma de guerra fria jamais vista antes. Pode acontecer um cenário meio ficção científica e tem outro cenário ficção científica, esse seria uma coisa boa. Uma invasão alienígena, tanto maléfica quanto benéfica. Enfim, ficção científica, mas com isso, essa nova tecnologia alienígena poderia fazer com que o Brasil e outros países também se tornassem países de primeiro mundo. Agora, mais seriamente, é uma questão de muito tempo. Quando eu me pergunto, ou de fato muitas vezes eu me pergunto, como seria o Brasil se o Brasil tivesse dado certo? Se o Brasil tivesse se desenvolvido em termos econômicos e sociais, como que seria o Brasil, sendo um país de primeiro mundo, digamos? Eu acho que parte da resposta pode ser encontrada aqui, nesse pedacinho de primeiro mundo que nós temos aqui no Brasil. Mas vamos ser justos, o Brasil pode demorar muito para chegar a um status como a Austrália, onde além de toda a prosperidade econômica também tem a segurança e outros fatores importantes para a qualidade de vida. Mas o Brasil poderia em breve chegar ao status de alguns países menos desenvolvidos economicamente, mas que têm sim segurança, onde as pessoas podem desfrutar de uma paz de espírito, onde há menos corrupção no governo. Pega, por exemplo, o caso do Chile. Está longe de ser um país perfeito. É um país que tem muitos problemas parecidos com o do Brasil, mas também tem muitas qualidades que se aproximam, que se comparam a países de primeiro mundo. O país mais economicamente livre da América Latina e também o país mais pacífico da América Latina, diga-se de passagem. Note que o Chile fica quase empatado com os Estados Unidos no índice de liberdade econômica. Então eu acho que para o Brasil chegar a ser o que o Chile é em termos de segurança, IDH, qualidade de vida, ou
eu não diria honestidade, mas sim pouca corrupção no governo, eu acho que isso sim pode acontecer até mesmo na minha geração. O Kaique Bonfim pergunta: qual país na Europa você considera o melhor para viver? Eu estava pensando em ir para a Inglaterra por causa do idioma e por ser um país referência em educação e tecnologia. O que acha? O melhor país na Europa, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Porque você tem os fatores do país, o que ele tem a oferecer, o que ele não tem, e também as suas circunstâncias pessoais, o que você gosta, o que você não gosta. Você tem amigos, tem parentes nesse país, você fala a língua, quer aprender, tem como você conseguir um visto para ficar nesse país legalmente, tudo isso. Então, quando você junta essas duas coisas, a resposta pode ser Portugal, ou pode ser Inglaterra, ou pode ser Alemanha, ou pode ser a Noruega. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas a Inglaterra é sim um bom lugar para viver, sem dúvida, não só na minha opinião, mas quando você olha aí os dados práticos relevantes a você viver num país, qualidade de vida, salário, segurança, educação, como você mesmo mencionou, Inglaterra é sim um bom lugar. Outro lugar que eu considero muito bom, o melhor eu não diria ainda porque eu tenho muito que explorar, tem muita coisa que eu não conheço e eu gosto de formar opiniões com base em experiência e não com base em falta de experiência. No momento eu diria Portugal. Eu acho que mesmo que eu encontre um lugar que eu considero melhor que Portugal, acho que ainda assim Portugal seria um lugar muito bom por diversos fatores que eu já mencionei em outros vídeos. Então é sempre bom considerar. Eu sei que a maioria dos brasileiros vão pensar primeiramente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, países com economias mais fortes, onde você ganha dinheiro com mais facilidade. Portugal pode não ter tanto a oferecer quanto esses países, nesse caso, mas Portugal tem muitas outras coisas boas, coisas relevantes à qualidade de vida. Portugal chegou a ser o terceiro país mais pacífico do mundo, sem contar que, em termos de clima, no inverno não é ideal, mas no sul de Portugal o clima, para a maioria das pessoas, seria muito menos pior que o clima em Londres, por exemplo, no inverno. Ou se você está lá no norte da Escócia, sem dúvida, Portugal ganha. Ou se você vai para a Ilha da Madeira, ou Ilhas Canárias, né? Pertence à Espanha, mas eu diria o melhor clima da Europa. Então, se clima para você é importante, pense nesses lugares também. Lucas Santos pergunta: quanto dinheiro levar para uma primeira aventura no exterior, no caso de trabalhar e estudar? Não tem como eu responder a sua pergunta, eu digo respeitosamente, porque a pergunta está muito vaga, está muito abrangente. Então o feedback que eu posso te dar aqui é de ser mais específico. Qual país? Uruguai? Ou Paraguai talvez você queira ir? Ou Estados Unidos, ou Noruega? Quanto tempo? Se você fizesse uma pergunta, por exemplo, quanto dinheiro eu preciso para ficar 3 meses na cidade do Porto, alugando um quarto ou morando sozinho, eu poderia te falar assim de valores exatos: 800 euros, 1.000 euros, 1.200 euros por mês. Época, poderia te falar da passagem, mas como a pergunta não é específica, infelizmente eu não posso ajudar ainda. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos relacionados que vocês podem assistir depois desse. E por enquanto é isso. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.